Muito obrigado, muito obrigado. Então, bom dia para todos. É muito bom estar aqui com vocês. É a primeira vez nesse semestre que eu estou aqui. Hoje, a Lei já me deu essa incumbência desde a semana passada, né? Que eu estava assistindo a aula lá, ela já me jogou um monte de propostas para essa aula, né? Então, meu nome é Roberto, sou trabalhador do ciclo 1, coordeno a turma de segunda-feira, trabalho também no Campus 2, no desenvolvimento mediúnico, e trabalho no ciclo 4 também. Então, aqui, normalmente, quando a gente começa timidamente, tá? E depois vai desenvolvendo. E o que eu acho bacana aqui, justamente, é essa possibilidade de a gente desenvolver aquilo que a gente tem potencialidades. Tá? Então, você começa com um aluno e, quando vê, você está facilitando uma aula, compartilhando, na realidade, compartilhando os conhecimentos que você já adquiriu. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar ideias. Tá? E eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem fazer uma pergunta, vocês levantem a mão para que o microfone chegue, porque é gravado. E, às vezes, as pessoas no YouTube elas não conseguem entender. Às vezes o facilitador fica falando sozinho aqui, e sai do contexto que ele estava falando, e aí fica um negócio meio estranho. Né? Então, levante a mão. Tá? E outra coisa, eu vou pedir a participação de vocês para a aula não ficar muito monótona. Tá? Então, eu quero a participação de vocês. Eu dei essa aula ontem o pessoal participou, foi muito bacana. Tá? Então, o tema de hoje é médiuns. Tá? A gente vai falar muito sobre nós. No decorrer da aula, vocês vão ver que a gente vai falar praticamente sobre a gente. Tá? Então, vamos... O objetivo geral. Percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Vocês já viram na aula 10, que a Lê deu, né, que a mediunidade é inerente ao humano. Então, todos nós temos a mediunidade. Não tem como, não, eu não quero mediunidade. Não tem isso. Todos temos a mediunidade. Tá? Então, ela é inerente ao humano. Agora, o que cada um vai fazer com ela, aí é de cada um. Né? Se quer desenvolver ou se não quer desenvolver. Então, é muito o livre-arbítrio de cada um. Né? Objetivos específicos. Mostrar que todos somos médiuns. Em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Tá? Então, gente, não tem... Todos somos médiuns, independente de ser espírita, evangélico, católico, umbanda, batista, ou ser ateu, não ter religião nenhuma. Todos somos médiuns, todos. Por quê? Porque é uma faculdade inerente a nós, ao humano. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Então, a gente vai ver no decorrer da aula que essa afinidade a gente vai sintonizar com alguns tipos de espíritos. Vai depender da nossa vibração, tá? Da nossa frequência vibracional. Conforme a nossa frequência, nós vamos nos conectar com espíritos que estão na mesma frequência nossa. Tá? Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. A gente vai ver como que ela surgiu e como que a gente pode desenvolver ela. Como o Alê estava falando aqui há pouco. A mediunidade, a gente tem condições de desenvolver ela. Tá? A maioria de nós não somos médiuns ostensivos, mas a gente consegue desenvolver e chegar a uma ostensividade. Tá? E aí... Para que isso aconteça, a gente precisa duas coisas, tá? Estudo, 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 estudo e depois prática. Muito, muito estudo e muita prática, tá? Mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos. A gente vai falar sobre as reuniões mediúnicas aqui da nossa casa. A gente vai descrevendo elas e aí a gente vai colocando os objetivos que elas têm. Tá? A Lê já deu uma palhinha aí no início, né? A gente só vai dar uma complementada depois. Né?
Então, gente, agora a gente vai fazer um teste. Eu quero a participação de vocês. Eu quero saber de vocês o que vocês entendem por mediunidade. Tá? Não é aquela definiçãozinha. Tá? Eu quero saber de vocês, de cada um de vocês, o que vocês entendem por mediunidade. Vamos fazer o teste. Que ontem eu fiz o teste lá na sexta-feira, viu? Responderam, não. Pô, teve uma aluna que deu um depoimento fantástico, fantástico. Bora, um de cada vez, gente. Aqui, ó. Tânia, aqui, ó. Tânia vai falar aqui, ó. Deixa eu só seguir. Vou chegar aí. Diga aí. Eu acho que é um dom de todo ser humano. Ele nasce com ela, né? E vai cada dia aprimorando mais. Bom, muito bom. Mais um. Olá, gente. Tudo bom bom? dia. Bom dia. Para mim, assim, como já foi dito, está muito claro para todo mundo que é uma faculdade inerente, né, a nós, Sim. humanos, almas encarnadas. E eu vejo a mediunidade como se for para a gente, né? Aí, para mim, no caso, é um dom também, né, que a gente tem, Sim. mas que serve para duas coisas, duas alternativas. Uma para nosso próprio desenvolvimento e outro para ajudar outras almas. Eu vejo muito assim, que ela tem uma utilidade prática para nós mesmos e para outros. Então, assim, eu acho isso de uma beleza impressionante quando a gente se dá conta disso, né? Sim, sim, com certeza. Agora a gente tem mais ainda, mais coisas aí, tá? Interessante. Ontem, na aula de ontem, o pessoal foi para um viés totalmente diferente. Hoje, vocês já foram para um outro viés. Interessante isso. Mais alguém? Bom dia a todos, Marcos. Bom dia, Marcos. Acho que mediunidade, uma das vertentes dela, é aquela capacidade que a gente tem de interagir com o mundo espiritual, né? A capacidade que a gente tem de interagir com os espíritos que estão do outro lado da vida, numa outra dimensão. E muitas vezes a gente nem percebe que essa situação está acontecendo conosco, né? Sim. Eu não sou um cara de lembrar dos números de Kardec, né, que ele diz na questão tal, eu não tenho essa capacidade, mas... Eu também sou a mesma coisa. Então, tem uma passagem que ele fala, que o Espírito fala que, na verdade, nós somos muito mais influenciados do que nós pensamos. Exatamente. Mostrando que, na verdade, a mediunidade ela acontece a todo momento, a todo tempo entre nós, né? E a gente, às vezes, passa despercebido dessa situação. Maravilha, ó. Bota uma estrelinha para ele aí, Ale, viu? Olá, bom dia. Bom dia. Um ponto de vista que eu pensei aqui agora, como viemos do mundo espiritual, vamos dizer assim, que de uma certa forma a mediunidade é uma habilidade vamos dizer assim, de alimento do espírito, né? Para a gente manter esse contato de onde a gente veio, né? Para dizer assim, para desenvolver o espírito também, né? Sim, com certeza. Muito bom também. Mais alguém, gente? Aqui, ó. Eu acho uma ferramenta de transformação moral do ser humano, né? E ajuda todo o mundo espiritual, né? Os espíritos, né? Principalmente os mais necessitados, e a nós, né? Como todo, né? Toda a humanidade, né? Muito bom, maravilha. Acho que é fantástico isso. Acho Sim. que a gente não conseguiria viver sem isso, né? Porque o próprio intercâmbio, né? De ajuda, dos conhecimentos, né? Dos espíritos superiores, né? Toda essa nossa trajetória e nosso futuro, né? Muito bom também. Bom dia a todos. Bom dia. Para mim, mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito. Sim. Que nos faculta esta capacidade de comunicação entre espíritos. Sim, com certeza. Mais alguém? Então, gente, o que a gente, pegando tudo isso que vocês falaram aí, tá? O que acontece? Normalmente, quando se fala em mediunidade, o que vocês pensam? É a comunicação com espíritos. Tá?
você se comunicar com os espíritos desencarnados. Mas eu sinto informar vocês que é muito, muito, muito mais amplo do que isso. É tudo isso aqui que vocês falaram. Mediunidade é comunicação, é interação, é acolhimento. Então, dentro de um centro espírita, vocês acham que a mediunidade é exercida só no momento que você está numa reunião mediúnica? Não. O que a gente está fazendo aqui? A gente está usando a nossa mediunidade. Quando eu estou facilitando uma aula aqui, o que eu estou fazendo? Usando mediunidade. Minhas conexões. Quando vocês estão assistindo a aula aqui também, vocês estão conectados também, só que vocês não percebem. Então, a mediunidade vai muito, muito além do que só da comunicação mediúnica. Comunicação mediúnica, na minha concepção, é a mínima coisa. Tá? Então, a mediunidade é muito, muito mais ampla do que isso. Então, vamos ver aqui. É uma faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibracionais diferentes. Tá? Então, essas frequências vibracionais, normalmente, a gente coloca como dimensões, outra dimensão. Tá? Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem o uso dos sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência, acima da que o cérebro capta ou emite da realidade. Então, a mediunidade, como ela é mente a mente, como vocês viram, então, é uma faculdade do espírito, que o espírito tem dessa comunicação com os desencarnados, através de... É a mente que acontece a mediunidade. Tá? Então, muitas vezes a gente se conecta e nem percebe que se conectou. Tá? Para vocês terem uma ideia, o professor Sérgio Felipe, ele fala nas palestras dele que a gente se conecta com o mundo espiritual a cada 90 segundos. 90 minutos, cada 90 minutos. A cada 90 minutos a gente se conecta e a gente nem percebe. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes eu entrei na Paralela, eu morava em Buscavida e ia lá para o Caminho das Árvores. Eu entrava na Paralela, dirigindo, quando eu via, eu chegava lá no Caminho das Árvores. Como que eu cheguei, o que eu vi, eu não via nada. Tá? E isso é normal acontecer com a gente. E não é só dirigindo. Às vezes você está em qualquer ambiente, de repente parece que você desliga, daí você volta, o que está acontecendo? Às vezes a pessoa até está falando com você e você nem está ouvindo o que a pessoa está falando. Então, essa capacidade a gente tem de conexão a cada 90 minutos, tá? Essa conexão. E aí eu pergunto para vocês, a gente não vive aqui rodeado, a gente vive rodeado de espíritos. Os espíritos estão aqui em volta da gente, junto com a gente, todo o tempo. Não existe separação. O que essa separação física é mais para didaticamente ser explicado, né? Mas os espíritos estão aqui junto com a gente, convivem junto com a gente. Aí do seu lado mesmo tem 2 sentados aí. Brincadeira. Então, gente, é muito normal isso aí. Então, o que é ser médium? O que vocês acham? O que significa a palavra médium? Vamos lá, eu já dei a pesca ali, mas eu quero saber de cada um de vocês. O que vocês entendem por médium? Bora, gente. Aqui a Nádia. Ó. A pessoa, né, que tem essa... Todos nós, né, temos essa faculdade. Então, é um instrumento, né, de percepção do ser humano. É um médium. Todos nós somos médium, então somos instrumentos. Mas esse instrumento você usa para quê? Aí vai de cada um. Tem gente que usa para o bem, tem gente que não usa, tem gente que usa isso em proveito próprio. Então, isso é
de cada um, como você percebe a espiritualidade, essas dimensões. Mais alguém, gente? A própria palavra está dizendo médium. O que quer dizer médium? É um meio, né? Um meio Isso, de comunicação. um meio de comunicação, mas Um momento, frações de momentos que você está entre os dois mundos, seria assim? Eu estou chutando aqui, porque não, é o que me veio à mente. Aqui, é né? entre os dois mundos, né? Então, o que o médium faz? Ele faz a comunicação entre os dois mundos. Mais alguém, gente? Não, né? Então, o que é ser médium? Médium é justamente você está dizendo, é o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá? Então, o que é... Aí, todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns, porque a gente faz essa conexão, toda hora a gente está conectando. Aí, mais lá na frente, a gente vai ver que tem médiuns ostensivos e médiuns que não são tão ostensivos. Tá? A gente vai ver essa diferenciação. Mas o médium, a palavra médium quer dizer intermediário. Tá? Está intermediando um contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. Olha o que diz aí no livro dos médiuns. Ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, gente, eu pergunto para vocês, quem de vocês nunca sofreu influência de algum espírito? Quem nunca sofreu? Pode ser que você não perceba, mas a gente é influenciado a todo momento, Tá? Às vezes a gente não percebe, é tão sutil, a gente vai ver mais na frente aí, que é tão sutil que a gente não percebe esses contatos. Tá? Mas a gente é influenciado direto. Tá? E aí, ó, também não é um privilégio de ninguém ser médium. Por muito tempo, o médium era considerado como uma pessoa num poder sobrenatural, de pensamentos, de ações sobrenaturais. E a gente vendo hoje, a gente naturalizando essa mediunidade, a gente vai ver que médiums são pessoas iguais a gente, e todos somos médiuns, todos temos essa capacidade. Tá? Então, eu sinto dizer para vocês que todos somos médiuns, né? E aqui, quem é médium, levante a mão. Sim, gente, e quem não levantou a mão é o quê? Morreu, gente, tá? Eu acabei de falar que todos somos médiuns. Agora, aí a gente vai falar mais na frente, né? Aí tem diversos tipos de mediunidade, e principalmente os ostensivos e os menos ostensivos. Tá? Então, a mediunidade todos temos, só que uns são mais ostensivos e os outros menos ostensivos. Professor Roberto, é só para o senhor me tirar uma dúvida. Pois não. Se isso é mediunidade ou não. Por exemplo, eu tenho muito assim, de prever, não sei bem se é o termo, prever. Sentir, se eu pensar muito numa pessoa, que às vezes até eu não vejo há muito tempo, né? Pouco tempo depois essa pessoa morre. Não pense em mim, pelo amor de Deus. É mesmo? Nossa Senhora. Quando eu fazia faculdade, eu sonhei, por exemplo, em sonhos assim com pessoas que... Sonhos premonitórios, sim. Sim, não tinha relação, assim, gostava da música de Elis Regina, né? Que era uma boa MPB e tal. E eu, na época, morava numa residência que morava à esquerda, né? E aí eu cheguei na casa de Maria, que inclusive era espírita, né? Que foi, inclusive, vieram clandestina e ficaram na casa do doutor, aquele Espírito Santo, não é? Ildefonso Espírito Santo, né? Ele os acolheu no fundo do centro espírita, né? Que o divino o tenha. E aí, de manhã, a gente tinha um rodízio de pegar as nossas crianças para levar para a escola. Um dia eu levava, outro dia ela levava, outro dia a doutora Carmen, que é um grande homeopata, levava.
Aí nesse dia era a minha vez. Eu cheguei na casa da Maria e falei assim, Maria, hoje eu tive um sonho, dando risada. Sonhei que eu estava na casa de Elis Regina, tomando uísque, né? Ela cheirava cocaína e eu fumava maconha. Olha só. Mas naquela época eu fumava também. Sim. Eu nunca fui viciada, mas eu fumava. Fumava para fazer prova. Bacana. Porque clareava a minha cabeça. Tá entendendo? Quem tiver preconceito, fodeu. Aí, bom, quando eu cheguei 11h30 em casa, que aí ela ficou de pegar as crianças, eu cheguei 11h30 porque tinha uma prova às 5 horas da tarde. Quando eu liguei o rádio, estava dando exatamente a morte de Elis Regina. Nossa. Eu não entrei mais em casa. Não entrei mais. Há pouco tempo, né, eu pensei em Gustavo, que foi presidente da Associação dos Sociólogos, né? Eu tinha militância, eu fui militante do PCdoB e tal, fui preparada para ir para a guerrilha do Araguaia e tal. E aí eu pensei nele, levei uns 3 dias pensando do nada. A gente tinha, inclusive, divergências políticas de tamanha. Entendi. Quando é um belo dia, um sábado, eu encontro uma colega minha no shopping, ela faz assim, ô Lu, tu soube que Gustavo morreu? Pronto, me desarmou e fui para casa. Tá entendendo? Então, assim, Entendi. sempre quando eu penso em alguém que eu não a vejo muito tempo, a pessoa morreu. Entendi. Aí eu te pergunto, isso é mediunidade? E a outra coisa, eu sou do axé. Sim. E eu, né, quando eu estou lá, né, e que tem, né, as funções, eu recebo Oxum. Tá Certo. entendendo? Isso também você considera Mediunidade, sim, tudo é mediunidade. Tudo que você falou, tudo é mediunidade, tá? Só não pense em mim, viu, dona Lúcia, por favor. Me tire dos pensamentos. Tudo. Acho que eu vou ser filha dela na outra encarnação, imagine. Então, tudo isso é mediunidade, tá? Então, muitas vezes a gente tem esses tipos de mediunidade e a gente não percebe, tá? E aí, aquilo que a gente coloca aqui direto. Como que você vai reconhecer isso? Como que você vai saber qual o tipo de mediunidade que tem? Você estudando. A única maneira é você estudar, para você conhecer, para você saber como que é a mediunidade. O que a mediunidade causa? O que é os benefícios da mediunidade? O que a mediunidade pode causar de certas maneiras, às vezes? A maioria das pessoas, às vezes, chegam aqui com a mediunidade totalmente bagunçada, né? A mediunidade totalmente... E o que a gente faz aqui? A gente tenta orientar as pessoas para quê? Para que a mediunidade seja algo natural. A gente vai falar mais lá na frente sobre essa naturalização. Então, a mediunidade precisa ser natural. Não tem nada de sobrenatural a mediunidade. Gente. No momento que vocês naturalizarem a mediunidade, vocês vão ver como vocês vão lidar com isso muito, muito, muito mais fácil. Tá? Porque a maioria de nós, quando fala em mediunidade, contato com os espíritos, Deus me livre. Tem medo. E o medo é o que causa mais essa repulsão. Tá? O medo é um sentimento assim que normalmente acua as pessoas. Tá? Então, o que é ser médium, né? Então, é ser é um meio de comunicação, ser intermediário, tá? Intermediário dessas comunicações. Ser médio é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário, para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Tá? Então, intermediário, e a gente fala em níveis conscienciais por quê? Porque a comunicação com os espíritos se dá mente a mente, é consciência com consciência. Tá? E aí, quando a gente está desabrochando, a nossa mediunidade gera uma série de conflitos. Será que eu estou ficando louco? Será que eu estou maluco? Então, gera uma série de questionamentos em relação a isso. Pô, será que isso é meu? Será que isso é de um espírito? Será que eu não estou criando tudo isso na minha mente? Então, é uma série de conflitos que gera. Aí, pô, a mediunidade vai me fazer mal? Se eu usar minha mediunidade, vai me fazer mal? O que ela pode ocasionar
fisicamente para mim. Então, é uma série de questionamentos que a gente tem em relação quando a gente está desenvolvendo a nossa mediunidade. A gente vai ver mais na frente ali alguns sintomas que o médium sente quando está desenvolvendo a sua mediunidade, tá? Então, ó, às vezes o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo. Tem gente que pira mesmo, tá? Justamente pelo inusitado dos sintomas, bem como pela cultura preconceituosa a respeito. Então, o preconceito em relação à mediunidade é muito grande, principalmente das religiões. Se a gente pegar todas as outras religiões, elas têm um preconceito muito, muito, muito grande da mediunidade, em relação, principalmente ao espiritismo. Quando fala em mediunidade nas outras religiões, você está fazendo contato com quem? Com o demônio, né? E olha só. Só que o que acontece? Eles usam a mediunidade muito, 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 muito nessas reuniões, nas reuniões deles. Reunião de descarrego, por exemplo, é o quê? Mediunidade pura, gente. Pura, pura mediunidade. Entendeu? Então, as religiões usam a mediunidade, só que não denominam, não esclarecem isso para as pessoas. Tá? E aqui é totalmente diferente. A gente esclarece e mostra o que é a mediunidade. Tá? Então, esses conflitos são muito, muito grandes. Tá? E o papel do médium, diante de tudo isso aí, qual é o papel? O que vocês acham? Numa comunicação mediúnica, em tudo isso aí. Tânia? Não, mas precisa... Eu acho que é ser usado como um instrumento, é uma ferramenta para esse intercâmbio. Sim. Bom dia. Bom dia. Everton. Everton. Olha, o papel dos médios, eu vejo como sendo uma forma de, por terem o desenvolvimento mais ostensivo dessa mediunidade, eles conseguirem fazer essa comunicação e transcrição, muitas vezes, de conhecimento, informações, né, conteúdos que venham a agregar nós aqui, que não temos o devido conhecimento sobre certas coisas que muitas vezes nos acontecem, ou que presenciamos, seja ela, né, sim, de uma sim. forma visual ou não. É isso aí. Muito Valeu. bom, muito bom. Bom dia. Bom dia. Na minha visão, o papel do médium é ajudar, né? Não só nós mesmos, na nossa evolução, Isso. e também o próximo. Muito bom. Então, vamos ver, vamos aqui. Então, o espírito do médium é o intérprete, tá? Por quê? Está ligado ao corpo que serve de instrumento. Então, o médium, ele é um instrumento dessa comunicação mediúnica. O espírito usa o médium para se comunicar com alguém que ele queira dar um recado, ou ele passar alguma comunicação, ou falar como ele está. Então, ele usa o médium é um instrumento. Veículo e filtro do pensamento do espírito. Tá? Então, quando o espírito vem conversar com alguém, o médium é que faz esse filtro, ele que filtra. Numa reunião mediúnica, às vezes, o espírito chega cheio de raiva, cheio de ódio, bravo, querendo bater em todo mundo. E aí, o que o médium faz? Ele filtra isso. Ele filtra, e um médium que tem esse conhecimento, que tem essa naturalização, o que ele vai fazer? Ele vai expressar, mas vai expressar normalmente. Olha, eu estou com muita raiva, estou sentindo ódio por causa disso, disso e disso. E não chegar gritando, batendo e querendo agredir as pessoas. Né? Então, o filtro, o médium é um filtro. Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Então, como ele é o filtro, ele que recebe a comunicação, ele tem que
transmitir essa comunicação da maneira que o espírito está passando para ele. Lógico que, passando pelo médium, todas as comunicações, se você passar por alguma pessoa, essa pessoa vai interpretar e vai falar da maneira dela, mas ela vai falar, o que ela falar tem que ser aquilo que o espírito está pensando em transmitir. Então, você vai falar de uma maneira, eu falo de outra, ela fala de outra, mas o conteúdo tem que ser a mesma coisa. Tá? Então, o conteúdo tem que ser aquilo que o espírito está tentando transmitir. Então, a gente vai ver aqui que Leon Denis fala em relação a médiuns, né? Todos os homens são médiuns, ainda que de modo desigual e frequentes vezes, inconscientemente, todos sofrem boa ou má influência dos espíritos. Aquilo a gente já tinha falado, né? A influência que a gente sofre dos espíritos. A gente sofre influência toda hora, a gente está sofrendo influência dos espíritos. E muitas vezes a gente não percebe isso. É tão sutil que a gente não percebe. Vivemos entre uma multidão invisível que assiste silenciosamente e atenta aos atos da nossa existência. E participa com o pensamento em nossos trabalhos, em nossas alegrias e nossas dores. Né? Aquilo que eu falei, né? A gente vive rodeado de espíritos. E esses espíritos, querendo ou não, eles participam da nossa vida. Tá? Participam da nossa vida. E aí, nos momentos de alegria, nos momentos de dor, eles sempre estão presentes. E, muitas vezes, esses espíritos são parentes da gente, conhecidos da gente, que vêm para ajudar a gente. Às vezes, entender alguma coisa, dar um apoio. E, às vezes, a gente não percebe isso. A maioria das vezes, a gente não percebe. Então, a gente está sempre rodeado de espíritos. Tá? Muitos, muitos espíritos. E aí, esses espíritos, eles podem ser bons espíritos ou maus. Aí vai depender do que, gente? Essa sintonia que a gente vai conectar com eles. Nossa vibração é que vai determinar, nossa frequência vibracional é que vai determinar as conexões que a gente vai fazer. Tá? Professor. Diga, Elton. Se tratando de uma mensagem de um espírito que fale outro idioma nosso, sim. A gente não detém desse conhecimento de idioma, como é que se processa isso? Quem faz isso? Olha, normalmente, o espírito, quando ele vem se comunicar com a gente, ele procura um médium que esteja no mesmo nível dele. Por exemplo, se o médium sabe falar inglês e o espírito vem se comunicar em inglês, não tem problema nenhum. O médium vai pegar e vai traduzir. Mas, muitas vezes, o que aconteceu, por exemplo, numa reunião mediúnica nossa, veio um médium falando árabe. E aí, quem é que vai traduzir árabe? O que você vai falar para o espírito? Você vai falar para o espírito o seguinte: olha, infelizmente, eu não estou entendendo o que você está falando. Tá? Então, eu não vou poder atender, não estou entendendo o que você está falando. Se você souber ou se disponibilizar a falar a mesma linguagem minha, não tem problema nenhum. Senão você não vai poder atender ele. Tá? Então, e muitas vezes acontece, vem espíritos para se comunicar em outra língua. E aí não vai conseguir o atendimento que ele quer, né? Provavelmente esse primeiro contato vai conseguir, né? Mas ele falar o que ele está querendo expor, não vai conseguir, né? Então, agora a gente vai começar a falar justamente dos médiuns, né? Vai entrar especificamente naquilo que a gente está, o objetivo da aula mesmo, específico sobre médiuns, tá? Então, médiuns ostensivos.
Tá? A gente vai começar a diferenciar isso aí. Daí vocês vão se classificar dentro de tudo isso aí, vocês vão tentar ver aonde vocês vão se encaixar. Tá? Médios ostensivos, a habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Então, é aquele médium que tem mais ostensividade, que tem mais facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Tá? E tem... a maioria de nós não tem essa ostensividade. A maioria de nós somos médiuns mais sem essa ostensividade. Tá? E aí, o que acontece? Pode ser desenvolvida? Pode. Tá? Você pode desenvolver essa ostensividade. Ale? Você pode ter esta ostensividade, mesmo que você não queira, não perceba, e ela vem até você? Isso é porque você ainda não está trabalhado para isso? Sim, você pode ser um médium ostensivo e não saber que é um médium ostensivo. Você recebe, isso. você vê, vê, faz você isso, enxerga, mas sim, é porque muitas vezes você tem aviso, mas você não tem aquela percepção. É porque você não tem o conhecimento ainda, né? Então, aquilo que a gente fala, para que você tenha, quando você tiver o conhecimento, quando você estudar e saber o que está acontecendo, e aí você se apropria disso. E aí você fica no comando, você sempre está no comando. E, gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, ó, nós sempre temos que estar no comando, nós é que comandamos. Não, o espírito pode vir do jeito que ele quiser, do jeito, querendo falar, mas você que está no comando. Então você vai dizer, ó, meu amigo, não é a hora, agora não é a hora, eu vou lhe encaminhar para tal lugar, mentalmente você encaminha ele para um centro espírita. Eu, quando acontece isso, eu me concentro e venho com eles, mentalmente trago eles para cá. Tá? Pegando um gancho aí, quando a pessoa, então, tem essa ostensividade, mas ela não trabalha, ela não dá importância, não liga para isso, vai para outros caminhos, né? Não trabalha. Isso tem alguma, vamos dizer, não é punição, não. Outra, né? Você entendeu o que eu quis? Esqueça de punição. Punição não existe. Né? Mas tem algum problema assim, para outra encarnação, tipo assim? Não. Eu te dei a oportunidade lá de ser médium, de ajudar as pessoas, mas você não? Não tem problema nenhum. O seu livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. Agora, o que você está perdendo? Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de se conhecer, de estar trabalhando essa mediunidade em você e estar trabalhando com todo mundo que está em volta de você. Então, você vai perder uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade mesmo, né? E a maioria das vezes, por que a gente não consegue, não desenvolve isso? É justamente aquilo que a gente está falando desde o início, o conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento de uma coisa, o que você faz? Você nem mexe com ela, deixa quieto. Tá? Então, não tem conhecimento, deixa quietinho lá. Agora, tendo conhecimento, você vai conseguir trabalhar isso. Você vai conseguir lidar melhor com isso. Então, por isso que a gente fala que estude, estude e estude. Tá? E aí vocês vão conseguir, com o estudo, vocês vão conseguir conhecer melhor a mediunidade. E conhecendo a melhor mediunidade, vocês vão ter um monte de benefícios para vocês e para as pessoas que estão no entorno. Tá? E aí, médios sensitivos ou impressionáveis? Isso aqui são a maioria de nós. Tá? A gente sente a presença. São pessoas capazes de sentir a presença de espíritos por uma vaga impressão. Tá? Eu senti alguma coisa, parece que tem alguém querendo falar alguma coisa para mim. Isso aí é meu, não é meu? Essa é a maior dúvida da gente, né? Será que isso aí é meu, não é meu? E, às vezes, a gente deixa de fazer coisas interessantes e coisas boas porque a gente não ouve. Não ouve. Tá? Eu falo sempre nas aulas, eu sou um cara muito cabeçudo.
E, às vezes, eu tomo muita paulada por causa disso. Às vezes, o Espírito está me inspirando ali, dizendo, ó, vá por aqui, faça isso, e eu vou para o outro lado. Sempre quebro a cara, gente. Sempre. Não teve uma vez que eu não quebrei a cara. E aí, e aí a gente fica pensando, às vezes, e analisando, né? E a gente não, às vezes, não acredita naquilo. Tá? Às vezes está vindo claramente para você e você não faz uso disso. Tá? É muito comum isso. E aí, agora a gente vai falar dos sintomas, né? Alguns sintomas que a gente sente quando essa mediunidade está vindo, quando a gente, como médium, o que a gente sente, tá? Visões de parentes falecidos, tá? Isso aí é normal, 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 tá? Todo mundo tem visão de parente. Você vê o parente que já desencarnou, ele vem, se apresenta para você, se comunica com você, tá? A Ohana ali deu risada, ali provavelmente está acontecendo. Depois que eu passar aqui, eu quero ver o depoimento de vocês em relação a isso, tá? Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo. É aquela, uma hora você está de boa, outra hora você está brigando com o mundo todo e com você também, tá? Essa instabilidade, tá? E é fatos mesmo, tá? Eu mesmo, quando comecei a desenvolver a mediunidade, era isso aí e muito mais. Pressentimentos que se tornam realidade. Quem é que relatou aqui? Ela relatou, né? Os pressentimentos aí, ó. Você tem pressentimento de uma coisa, quando vai ver, se torna realidade. Pode ser coisas ruins, como coisas boas também, tá? Tudo. Sonhos premonitórios. O que ela tinha direto lá, ó. Sonhava com a pessoa e aquilo que ela sonhava acontecia. Isso aí também é muito, muito comum acontecer, tá? Quando você está desenvolvendo, quando está começando a mediunidade. Frequentes sonhos com desencarnados, isso aí também, muito, muito. Eu mesmo sonho direto com a minha mãe e meu pai, direto. Converso muito com eles. Cada semana, 2, 3 vezes por semana. E isso depois vai se tornando constante, né? Porque você vai entrando em comunicação e aí eles vêm conversar com você, dizem onde é que estão, como é que estão. Né? É muito interessante isso. Perturbações intermitentes não diagnosticadas. Isso aqui é o seguinte, ó, de repente você começa a sentir algumas coisas, vai para o médico, faz todos os exames possíveis, e não detecta nada. Cadê a doença? Não detecta nada. Vai no corpo físico, não tem nada. Tá? Aí vai ver, são influências espirituais, algumas, talvez uma obsessão, pode ser até alguma obsessão. Né? Movimento ostensivo em sua presença de objetos sem causa aparente. Então, de repente, eu estou aqui, pum, o vaso cai no chão e se quebra. Tá? A lâmpada estoura. O armário começa a estalar. Lá em casa tinha isso, né? 10 horas da noite começava toque, estalo no armário, estalo. Todo dia era isso. Eu queria estudar, fazendo as aulas, aquele negócio perturbando. Aí um dia eu cheguei e chamei, ô meu amigo, peraí. Todo dia você está me perturbando aí? Pô, vamos parar com isso, né? Pô, toda hora que eu pego para... E era interessante, quando eu começava ou ver uma palestra ou querer estudar, quando eu começava a lidar com o espiritual, eles vinham perturbar, né? Daí eu disse, ó, meu amigo, com licença, a partir de hoje não quero mais. E sumiram mesmo, nunca mais apareceram. Tá? E era um guarda-roupa que não tomava sol, nada, estava lá no cantinho dele, lá quietinho. E aí começava. Mas é muito interessante isso. Né? Forte excitação cerebral, isso aí é normal também, quando os espíritos começam a entrar em contato com você, você começa a se agitar. E
existe muita... Os pensamentos começam... aí você vai... a excitação cerebral fica muito grande. Tá? Facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédio. A gente vai ver lá na frente sobre essa faculdade que a gente tem, tá? Faculdade da cura. Tá? Todos nós temos a faculdade da cura. E aí, agora eu quero ver com vocês aqui aonde vocês se situam nesses sintomas, o que vocês já percebem, o que vocês já conseguem, o que vocês já sentem. Agora, se você sentir um sintoma isolado, não é, tá? Tem que ser de 3 para mais, tá? Normalmente 5. Diga, Júlio. Tinha uma questão que vinha desde assim no final da adolescência, que eu era muito influenciado pelo ambiente que eu estava, né? Por exemplo, até era uma coisa conhecida que meus amigos falavam, né? Que eu não bebo, né? Que Sim. O pessoal ficava bêbado e parecia que eu que tinha bebido tudo, né? Que eu me estimulava, ficava bem animado. E também tem a questão que me incomodava, que é, tipo, eu não podia ver 2 pessoas discutindo, que eu sentia meio que um choque. Isso. E passava mal mesmo. E uma observação que eu tenho a fazer é que isso, depois da pandemia, isso parou, como se tivesse meio que desconectado disso, né? Sim, sim. Isso eu achei meio curioso, né? Mas as sensibilidades, né? Você vai desenvolvendo as sensibilidades, né? E isso aí é normal, super normal você ter essas reações, né? As únicas coisas que eu não tenho é o movimento de objetos e de curas, certo? Mas, por exemplo... Você tem certeza que não tem de cura? Eu não tinha percebido, mas os outros todos são comuns. Inclusive, eu tenho uma hiperatividade cerebral que me incomoda muito. É como se eu dormisse ouvindo, Sim. certo? E que uma extrema dor de cabeça, eu fiz vários exames, angiotomografia, tomografia, eu não tenho nada. Nada. Aí apelaram para TDAH, Sim. certo? Mas que eu, assim, me analisando, me autoanalisando, eu tenho certeza que é a minha mediunidade, porque ela é muito, assim, eu ouço dentro do cérebro, eu sinto o cheiro. É na mente. Você tá entendendo? Tipo assim, meu irmão, antes de falecer, ele faleceu num sábado. Quando chegou na sexta-feira, eu saí com ele, nós fomos almoçar. Eu estava sentada aqui, ele estava sentado na minha frente, ele tinha 26 anos, morreu de acidente. Aí eu olhei para ele, o nome dele era João, eu fiz assim, aí eu vi um clarão assim em volta dele. Em volta, Poxa, como o Joãozinho é puro. Poxa, como o Joãozinho é puro. Veio o pensamento. Sim. Mas aquilo ali vem e vai embora do mesmo jeito que Sim, vem. sim. Quando chegou no outro dia, quando eu estava... Porque ele ia me ajudar na minha mudança, eu estava mudando, ele não apareceu. Eu não tinha mais nada arrumado em casa, só tinha um colchão que estava no chão. Eu deitei no colchão para cochilar, umas 2 horas da tarde. E ele não apareceu. Quando eu cochilei naquele estado de vigília, aí eu vi a imagem, como se eu estivesse, sabe, uma piscina, como se você coloca o rosto assim num rio, numa piscina, Sim. uma cama de baixo, que seu rosto fica assim. Aí eu vi aquilo me deu um mal-estar muito, isso já no outro dia, me deu um mal-estar muito grande. E meu filho e meu irmão eram muito parecidos, parecia assim um alemão, olho verde, muito loiro. Aí eu fiz assim, meu Deus, isso é Marcinho. Aí foi embora. Quando chegou de tarde, de noite, 9 horas da noite, ele tinha falecido, ele caiu aqui na terceira ponte, dentro desse rio, na terceira ponte, e morreu afogado. Mas eu não tenho noção dessas coisas. Passa, eu vejo, ouço, aquilo passa, desaparece. E eu não fico nem preocupada. Na realidade, a mediunidade, você tem a mediunidade extensiva, agora você precisa trabalhar essa mediunidade, né? E aí você já está começando aqui, né? Está no lugar certinho. E seja bem-vindo ao clube, viu? Seja bem-vindo ao clube. Peraí, que tinha aqui antes, tá? Aí eu levo Tudo sintomas de mediunidade, né? Bom, eu tenho pressentimentos que se tornam realidade quando eu pressinto e às vezes eu verbalizo, realmente acontece depois, porque às vezes eu me esqueço. Sonhos premonitórios, sempre, até
alguns inéditos, que se falar aqui a gente vai sorrir muito, eu não vou nem contar. E frequentes sonhos com desencarnados, familiares, Sim. amigos, e são assim sonhos que na maioria das vezes parecem a realidade mesmo. Quando eu desperto, eu ainda estou falando o nome dessas pessoas desencarnadas. E normalmente é minha mãe, meus avós, pessoas que foram muito ligadas a mim. Você falou, parece realidade. É a realidade, né? É a real. Só que os nossos sentidos não estão calibrados para isso. E isso aí, o sentido que está calibrado para isso é a mediunidade. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. No meu caso, às vezes eu estou falando com alguém, eu trabalho em um hospital com crônicos renais, né? E às vezes eu falo para aquele familiar, falo, aí faz assim, que palavra linda, muito obrigada e tudo. Aí eu não lembro o que foi que eu falei. Eu não lembro. Aí eu agradeço, entendeu? Sim. E aí, quando eu tenho intimidade com as minhas amigas, por acaso, eu digo, não, tenho certeza que não fui eu que falei. Eu não tenho essa... Olha, estou tudo arrepiada. Às vezes é na escrita. Sai uma coisa no grupo de amigas, Sim. E aí eu vou descrevendo aquilo tudo, aí uma fala, nossa, como você está inspirada. Eu fiz, não fui eu que escrevi isso. Não fui. Ouço, às vezes, coisas legais e coisas não muito legais. Sim, então, hoje eu já tenho a intimidade de assim, vá procurar o que fazer, tá? Isso. É sério. Exatamente. Vá procurar o que fazer e, Bruno, às vezes vem assim, Fernando morreu, que é meu filho. Sim. Fernando não sei o quê, digo, vai procurar quem te carrega, que eu não tenho. Aí vou automaticamente, na minha casa é sempre muita luz, muita oração, muito tudo, porque eu me encontro. Eu vim justamente ver, até para não, como é que eu posso dizer, falar algo que não deva, fazer algo que eu não deva fazer, Sim. certo? E a última foi chave. Eu tenho muito respeito pela religião, né, de matriz africana. Tenho muito respeito, já frequentei. Sim. Enfim, o meu aniversário foi terça-feira. Quando chegou no dia 27, gente, estou tudo arrepiada. Eu amanheci, certo? Com quase todas as músicas da matriz africana na ponta da língua, as que eu principalmente sei. Meu pai veio de Aruanda, e a minha mãe... E aí pronto, eu digo, passei a noite no terreiro. Foi a única... Com certeza passou. Foi a única coisa que veio na minha mente. Por quê? Não vi nenhuma imagem, não assisti nenhum filme, não comentei nada com alguém, não tenho o contato, né, para dizer, não, falei com fulano, que foi, não, vou rezar por você, então, nada. Sim. E essas músicas foram, assim, me acompanhando todo dia 27, todo dia 27. E você acha que isso aí é mediunidade pura, pura mediunidade, desdobramento, aí você fez o desdobramento e foi a noite toda. Por isso que você lembrou. Sim. Aqui, Roberto. Elton, falei. Bom, eu acho que eu vim com o pacote Office completo ali, viu? E é tão bom porque é um remédio pra gente. Né? Sim, à medida com certeza. que a gente vai aprimorando, a gente vai se curando, sabe? Sim, com certeza. Impressionantes. Na parte dos sonhos, eu tenho contato muito assim com espíritos que eu nunca vi. Não sei nem quem é, e chega para mim, você vai procurar fulano para falar isso e isso. Ou está precisando de ajuda. Recentemente foi uma moça que desencarnou, ela queria o perdão do pai. Sim. Aí contou a história toda. Eu só conhecia da parte da família dela, o pai assim, muito distante, e o primo, que é muito meu amigo. Aí eu chamei ele e disse, rapaz, a história é essa. Não sei se é verdade, mas se é para ajudar... Converse com seu pai para ver se é isso mesmo. Ele foi contar para o pai dela, e era verdade, ele chorou, pediu perdão a ela e tal. Né? Na verdade, ela desencarnou por overdose. E assim foi tudo feliz. Aí depois ela apareceu para mim novamente, pedindo, agradecendo
que estava caminhando. Ela precisava só do perdão do pai para poder caminhar, né? Seguir a vida dela. Mas tudo aí cada dia vai aumentando mais, vai piorando. Sim, o que acontece, vai gente? Crescendo. Conforme você vai desenvolvendo a sua mediunidade, você vai ficando mais sensível. A sensibilidade aflora também. E aí as comunicações vêm mais. Mais trabalho, mais problema. Não, problema... Não tenha medo, não. Não diria problema, né? E às vezes esses espíritos que você relatou e que não conhece, eu nunca vi, não. Provavelmente em outras encarnações vocês já conviveram, tá? Mais alguém? É muito legal. Bom dia. Bom dia. Então, assim, dos sintomas ali eu identifiquei quase todos. Bem-vindo. Pô, eu tô vendo que aqui tá, hein, Ale, aqui tá cheio de médios, viu? E, assim, uma coisa que sempre foi... que eu vivenciei desde muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade quando eu tive um desdobramento. Ali eu percebi que aquilo ali não era comum. Sim. E, ao longo do tempo, eu diversas vezes tive episódios de desdobramento consciente. Aí eu vou lá visitar minha avó, vou lá visitar minha mãe. Que maravilha. Eu vejo que isso não é comum, né? E algumas lembranças de outras vidas também. Sim. Só que a minha questão é que eu estou percebendo na minha filha alguns comportamentos. Ela tem 7 anos de idade. Ela fala para mim que as pessoas têm cores. Ela identifica cores nas pessoas. E eu me pergunto se isso é uma mediunidade. Sim, também. com certeza. Porque o que acontece? As crianças até 7, 8 anos de idade, elas vivem muito mais do lado de lá, que a gente fala do lado de lá, do que do lado de cá. Tá? Então, os contatos com a parte espiritual é muito, muito mais aflorada do que a gente. Então, os amiguinhos imaginários, tudo aquilo ali faz parte do... Ela fala assim, ela escuta as vozes na cabeça. Sim. E aí eu me preocupo, né? Você fala, Não, meu Deus. não fique preocupada, não. É normal, tá? Super normal. Porque a minha sempre foi mais pro lado do desdobramento. E agora, algumas visualizações quando eu estou dormindo, eu já vi meu esposo e minha filha andando na casa, assim, dormindo. Então, assim, e dessa forma, assim, então, ela se comunicando, isso me assusta até às vezes. Normalmente a gente tem medo, né, por causa do desconhecido, que a gente fala direto, que o que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, seja bem-vindo ao clube também e vamos desenvolver essa mediunidade aí, né? Mais alguém? O colega falou ali que não é bom estar aqui. Para mim, é muito bom estar aqui, porque a primeira coisa, a gente descobre que a gente não é doido. Né? E se a gente for, a gente não está sozinho. Tem um monte de doidos junto com vocês aqui. Se a gente for, no mínimo, a gente não está sozinho. Então, já é bom por isso. Sim. E essa experiência de desdobramentos, de conversas com minha mãe falecida, e junto, eu, ela e um irmão meu que é falecido, que era muito ligado a mim. Inclusive, esse irmão tem uma história curiosa, que eu tinha uns 16 anos, eu acordei falando um número, 1 milhar de Jogo do Bicho, que eu nem sabia o que era Jogo do Bicho. Eu sei que eu acordei falando, gente, vou dar dica, 2912, e eu acordei falando 2912, 2912, aquela coisa doida assim, aí acordei e falando, balbuciando mesmo, 2912, aí, oxe, 2912. Aí quando eu saí do quarto, ele estava assim, ele era diabético infantil, então, ele tinha uma vida assim, bastante complexa, carregadíssimo. Mas ele, assim, para mim, ele era um espírito muito de luz. Ele é um espírito de luz demais. O sepultamento dele parecia que era de um artista, de tanta gente que tinha. A vida toda ele cultivou muitos amigos, morreu sem nenhuma mutilação, viu muitos amiguinhos morrerem, porque naquela época diabetes em criança não era comum, então não se aceitava. Ele viu muitos coleguinhas morrerem, né, que ele conheceu no Hospital das Clínicas, que tinha um processo lá e tal, de ajuda. Então, assim, ele teve uma vida bastante complexa. E eu acordei falando esse número. Quando eu saí, ele estava assim, anotando a coisa no papel. Eu falei, Ni, tá fazendo o quê? Aí ele, tô precisando de uma grana aí, vou fazer uma fezinha. Aí eu disse, menino, eu acordei falando 2912. Ele me chamou, qual é a piveta? Que ele falava assim, ele tinha 10 anos mais que eu. E aí, assim, me arrumei, fui para a escola técnica, na época, eu estudava lá. Aí, quando voltei, no final do dia para casa, aí ele estava na varanda da casa me esperando. Aí, quando eu disse, ele, piveta, você falou que número? Eu, 2912. Ele, caramba! Eu fiz o que foi? Ele fez, deu na cabeça. Eu
disse, como assim? Aí, e se você não jogou? Ele fez, não. E ele não jogou. E na hora que eu falei, ele disse assim, se fosse 29-13, eu jogava porque eu estou com a fé no 13. Mas ele não jogou o número que eu falei e deu no primeiro prêmio. Então, eu pensei assim um pouco, até nas banalidades, coisas triviais da nossa vida, essa influência, ela vem e o que a gente acha, né, que é bobagem, ou Sim. seja, não é que a mediunidade vai trazer coisas da solução para a paz mundial, mas é do nosso cotidiano, isso me impressiona e eu quero aprender muito sobre isso. Sim, então Muito obrigada, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Então você está no lugar E o povo vive, certíssimo. quando eu conto essa história, o povo vive me perguntando no meu da loto, gente, se eu soubesse, eu já estava milionária. No dia, eu não vou poder compartilhar, porque eu acho que essa coisa é bem pessoal, né, não, Roberta? Com certeza. Mas você está no lugar certo, então, tá? Aqui a gente tem a incumbência de realmente levar as pessoas a desenvolver a mediunidade, tá? E muitas vezes a maioria de vocês chega aqui com a mediunidade super agitada e quando sai já do ciclo 1 já sai totalmente diferente. E vocês vão ver que depois da mediúnica as coisas mudam totalmente. Parece que mudou uma chavezinha, mudou. Tá? Vocês vão ver, vocês vão perceber. Desculpe, só mais uma coisa, porque pode até ser útil para outras pessoas. Eu tenho há mais de 10 anos um histórico de tontura com rotatória e não tem nenhum diagnóstico. É ressonância cada 6 meses, é tudo que acontece na vida. E eu sempre com esse histórico terrível. Sim. E aí que os médicos falam, mas o estresse desencadeia. Mas todo mundo vive estressado, ninguém vive com crise com rotatória. Então, isso também me acendeu uma coisa de entender se não é isso. Mas eu tenho melhorado muito, porque tem 6 meses que eu comecei a fazer terapia psicossomática, né, com uma psicóloga, e aí eu estou trabalhando minhas questões internas, né, e isso fez com que eu melhorasse. Depois disso, eu não tive mais nenhuma crise assim, severa, mas é uma coisa que eu estou sofrendo há mais de 10 anos com essas crises. Será que eu sou a única aqui? Eu não me encaixo nisso. Não precisa se preocupar, não. Visão, não tenho nada. Assim, minha mãe é católica, beata. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe devia estar aqui. Sim. Porque eu enxergo várias dessas coisas em minha mãe, né? E, assim, eu não enxergo isso. O que eu sinto, assim, eu tenho uma sensação de que eu conheço as pessoas. Mas isso acontece com muita gente. É como se eu já tivesse visto, como se eu conhecesse. E, na verdade, não. Mas isso não está ali, né? Então, nesse hospício aí, a doida, então sou eu. Porque só eu não tenho nada, peraí. Eu não desenvolvi, eu não percebi. Será que eu estou tão cética, estou tão... Não sei, entendeu? Normalmente é assim, ó. Tem pessoas que são igual a você também, não conseguem perceber nada. Você está dizendo que não consegue perceber nada, mas com certeza tem. Você tem. Outra coisa, você pode desenvolver. Com o tempo você vai ver, você vai começar a desenvolver isso. Muitas vezes, gente, aqui, ó, muitas vezes, um médium porta. Eu sou um médium porta, não vejo nada, não enxergo nada, mas tem um dia que a porta abre. Assim, E normalmente a porta abre no campus 2, viu? Né? Escancara. Às vezes escancara. Agora, assim, eu tenho... E aí é muito surpreendente daquilo que você achava que não era, e aí você começa a descobrir coisas muito legais. Então, tem essa questão de ter a percepção de conhecer as pessoas. Sim. E eu sou da área de saúde. E aí eu trabalho muito com minhas mãos. E aí eu tenho uma percepção de... Mediunidade, minha filha. O que você está fazendo? Está usando a mediunidade. Assim, vocês falando... É que você não percebe. Porque o que acontece, gente? Quando a gente não tem o conhecimento, é isso. Você não sabe. Entendeu? Mas é mediunidade. Você está usando a mediunidade e cura. A gente vai ver mais na frente aqui. Gente, agora vamos... Gente, Roberto tem 517 slides. Eu viu? tenho... Só mais 3. Ela, Léo e ali atrás. Caramba, tem... Não quer mais? Então vou passar Tem pra mais 20 slides para mim. Bom dia, Roberto. Na verdade, vou até... Tem mais uma hora. Vou até ser complacente aqui com minha colega. Eu também me encaixo no grupo dos médiuns porta, tá? Inclusive, eu até...
Pois é, espero que logo, inclusive, né? Estou esperando até o dia 15 aí para ver se, inclusive com essa informação que o Roberto falou aí, de que depois da mediúnica tudo acontece. Melhor. Eu sou muito mais da curiosidade mesmo e sempre tive interesse. Meu caso, eu sempre ouvi pessoas falando, tive visões, não sei o que lá. E eu era muito cético, né? Então, como eu não era do meio espírita, né? Meu conhecimento começou a adquirir alguns anos para cá, né? E inclusive com a entrada na ULA que eu estou aprendendo muito mais coisas, vendo que eu não sabia era nada mesmo, que eu achava que sabia alguma coisa, era cheio de achismos, né? O próprio termo do médium, que para mim o médium não éramos nós todos aqui, o próprio espírito, que eu falava que eu tenho um espírito, não tinha a visão de que eu era um espírito. Médium para mim era o cara que recebe e fica ali, Chico Xavier, para mim era isso aí. Era o cara, né? E estou vendo cada vez mais que enfim, de fato, né, como todo mundo falou, uma faculdade que está inerente a nós, mas eu sou, como você também não tenho, a exceção da labilidade emocional, que é algo que eu realmente tem variação tenho em alguns momentos assim, e já, algumas vezes já pensei, tem alguma coisa aqui influenciando aqui, né? Mas, fora isso, nunca tive nenhum tipo de experiência, né? Até conversei com o Alessandro um dia desse após uma aula, eu tive um sonho com minha mãe faleceu em 2016, sonhei várias vezes, mas nada que era assim tão impactante, à exceção de um único sonho que eu tive. Não, falei duas. A labilidade é essa, que aconteceu uma vez um sonho, mas assim, volto a dizer, o que é que eu quis dizer com isso tudo, né? Eu espero, e a minha entrada aqui na ULA é com o objetivo de tentar aflorar isso, né? Eu sempre tive desejo de ter esse lado mais acentuado. Com certeza. Deixa eu te dizer uma coisa, seu nome é? Leonardo, o que acontece? O homem é muito racional, tá? Então, nós homens somos racionais. Então, a gente é mais fechado. Se você pegar, por exemplo, no desenvolvimento mediúnico, teve um semestre que eu era o único homem da equipe. Tá? O resto tudo mulher. Então, a mulher é muito mais sensitiva em relação a isso. O homem é muito racional. Tá? Eu, de novo. É rapidinho, para não atrapalhar. Eu não identifiquei nenhuma da lista ali. Agora, o que eu sinto, que eu gostaria de saber, se é mediunidade. Toda vez que eu estou em busca do conhecimento, né, espírita, eu me sinto mal. Por exemplo, nos dias da aula, eu começo a me sentir mal. É dor de cabeça, é dor de coluna, é dor de não sei o quê, a pressão cai, não sei o quê. Inclusive, hoje, eu estou aqui, me passando mal aqui. Aí eu queria saber se isso tem alguma influência, se é mediunidade ou se é alguma influência de espíritos, né, que não querem. Antes de Roberto responder, eu vou te perguntar, foi no passe? Foi. Foi no passe. Muito bem. Foi depois do passe. Acordei ótima, acordei hoje 4h30 da manhã, fiz 1000 coisas. Chegou aqui, na hora do passe, eu senti isso, estou me passando mal aqui, mas estou aqui. Normalmente, o que acontece são... quando você vem para um estudo, vem para o conhecimento, existem muitas influências, tá? Então, são influências espirituais que, às vezes, não querem que você participe disso. Tá? Então, muitas vezes são influências. Tá? A última aqui, hein, gente? Eu preciso passar, gente. É só um fortalecimento aqui, porque eu estava à distância, né, fazendo o curso, aí terminou o ciclo 1, aí teve experimento. Né? Aí eu convido os médios que venham para o experimento. Teve uma senhora da Igreja Católica que ela disse que nem imaginava que era médium. Manifestou aqui, foi uma maravilha, coisa mais linda. Então, fantástico. Sua mãe que é da Igreja Católica, você venha. Dia 15, né? Então vamos dia experimentar 15, a mediunidade aqui. Vocês vão ver que bacana que é, viu? Depois do dia 15 a gente vai conversar, tá? Oi. Pode. Você tem seu livre-arbítrio. Se você não quiser usar ela, você não usa. Agora, eu vou dizer uma coisa. Você está perdendo muito. Então, gente, vamos lá. Ó. Médios de efeitos intelectuais. Ó. Recebe e transmite comunicações inteligente. Os espíritos comunicantes conduzem o médium a certa elaboração mental e intelectual. Ao transmitir a mensagem, o médium é intérprete das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. Tá? Então, são espíritos que vêm mais para trazer mensagens para a gente. Tá? Mensagens
às vezes, alguma psicografia, uma mensagem para uma pessoa que a pessoa está precisando. Tá? E médiuns de efeito físico, capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruído, voz direta, curas. Esses fenômenos são sensíveis, audíveis ou visíveis aos nossos sentidos. Então, o médium de efeito físico. O médium de efeito físico tem um detalhezinho aí, 2 detalhes. O efeito físico todo mundo precisa ver, tá? Então, se o médium, se caiu aquele vaso ali, todo mundo precisa ver que o vaso caiu. Se o objeto movimentou, todo mundo precisa ver, todo mundo que está presente. Aqui na nossa mediúnica, as últimas 3 vezes, houve fenômeno físico, tá? O lápis movimentou. Isso. A gente vai entrar agora em alguns tipos de médiuns, tá? Então, médiuns audientes são aqueles capazes de ouvirem as vozes dos espíritos e também os sons do próprio plano espiritual, de forma clara e inequívoca. Tá? Então, esses médiuns que têm essa percepção, eles ouvem os sons normal do mundo espiritual. E, gente, os sons e as cores do mundo espiritual são totalmente diferentes daqui. Tá? As cores são bem acentuadas. Eu mesmo tive um desdobramento, eu via um mar, a praia e o mar, a cor do mar, gente, é uma coisa fantástica, fantástica. As pessoas se movimentando, as cores, mas um negócio um azul totalmente diferente. Não existe um azul igual aqui. Médiuns videntes, ó. Os médiuns videntes são aqueles com capacidade para captar imagens do mundo espiritual, ambientes ou espíritos. Podem visualizar com os olhos físicos ou através de imagens projetadas em sua consciência. É rara e intermitente. Tá? Essa é uma faculdade que poucos médiuns têm, tá? A vidência. E a vidência você vê o espírito, mas vê o espírito mesmo. Tá? A mesma forma. Na realidade, você está vendo o espírito, não, você vê o perispírito, né, no espírito. Tá? E você vê como se fosse uma pessoa, isso, como se fosse uma pessoa. Tá? Quem? Não, Adenauer, segundo ele não é vidente, não. Ele não é vidente, segundo ele, né? Não sei. Às vezes em quando que ele vê, né? Às vezes em quando a gente também vê um vulto passando, alguma coisa assim, né? Mas a vidência tem que ser você vê os espíritos, vê o espírito. Divaldo Franco mesmo, no filme dele, ele relata, né, que desde os 4 anos de idade ele via espíritos, ele confundia as pessoas desencarnadas com pessoas encarnadas. Né? Ele trabalhava numa repartição pública e tinha muitos questionamentos em relação a isso. Bom dia. Bom dia. Em outro momento, eu também estava no centro espírita e eu estava orando antes de começar. Eu quero saber se cabe. E eu, olhei para trás e vi uma criança de cachinhos vermelhos. E aí eu voltei para frente, continuei orando, depois voltei para falar com a criança. E ela tinha sumido. Eu perguntei à moça do lado e disse assim, cadê o garotinho que estava aqui? Ela disse, que garotinho? Eu digo, o que estava aqui, bem atrás de mim? Ela disse, não tem ninguém aqui não. E não tem criança. Aí eu fiquei paralisada assim, eu digo, deixa eu ficar quieta. E outro momento aconteceu de eu estar fazendo o evangelho em minha casa. Meu pai estava hospitalizado com câncer terminal. E aí, na hora em que eu estava mentalizando o evangelho, eu vi o espírito saindo do corpo dele. Sim. E continuei orando. Quando foi de madrugada, nessa madrugada, ele desencarnou. Ele desencarnou. Sim. Então, eu não sei se isso é uma preparação, se isso tem a ver com vidência. E outra coisa que eu vejo muito é assim, a sensação que tem alguém aqui atrás de mim, alguém do lado. Eu olho, não é ninguém. E eu disse, mas rapaz, não é possível. Tinha certeza que estava me olhando, não sei o quê, eu não sei. A vidência você precisa ver, tá? Você vê toda hora. E isso aí que você relatou aí é mais, às vezes a gente tem aquela impressão de ter alguém, às vezes você pode ver alguém.
Mas não é uma evidência, você não tem uma evidência ativa, uma evidência que você tem pessoas que veem espíritos toda hora, tá? Toda hora. E o ruim disso é que você vê espíritos, às vezes, espíritos que se acidentaram, você vê sem cabeça, sem braço, sem um monte de coisa. Então, tem alguns aspectos assim. Oi, bom dia. Bom dia. Eu, quando eu era criança, eu via muito, inclusive minha mãe também, quando era criança, via muito, e por medo dela, ela bloqueou. Bloqueou, sim. Inclusive, minha avó era do centro espírita e levava minha mãe criança, ela participava de mesas, né, mediúnicas, que hoje em dia não se aconselha mais fazer isso, e por isso ela bloqueou por medo. Sim. E passou esse medo para mim, porque ela ficava com medo de estar perto de mim quando eu estava vendo. Entendi. E aí eu via muito, tinha medo, não dormia sozinha, comecei a dormir sozinha com 21 anos, mas nunca mais vi. Eu acho que eu também bloqueei. Bloqueou? Isso, Sim, você bloqueia. mas eu via constantemente. E como é que eu faço para desbloquear isso? Você está no lugar certo, tá? Vamos lá. Aos pouquinhos você vai trabalhando isso e vai desbloqueando, vai exercitando isso novamente, tá? E aí tem a possibilidade de realmente você voltar a se conectar novamente com isso. Os psicofônicos e falantes. Aqui no nosso centro, a maioria das nossas reuniões é tudo psicofonia, tá? Pouquíssimas psicografias. Recebe comunicações dos espíritos através da fala, ou seja, produz comunicações oriundas de outras consciências. O órgão da fala do médium é utilizado pelo espírito. Essa pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. A gente está falando não em relação ao médium, a gente está em relação àquilo que o médium lembra. Tá? Às vezes o médium lembra. Aqui a gente trabalha totalmente consciente. Então o médium lembra tudo aquilo que ele conversou, tudo aquilo que ele falou com o espírito. Tá? E às vezes tem médiuns que dão a comunicação e não lembram de nada, não sabem nem o que falaram com o espírito. Tá? Então, mas aqui no centro a gente sempre é consciente. Os psicógrafos, os escreventes, né, que a gente tem aqui, a gente tem Divaldo, né, na comunicação, na psicofonia, e aqui a gente tem o Chico, né, que é da psicografia, mais de 480 livros psicografados, né? Então, imagine só. São os médios que permitem que o espírito exerça influência sobre sua mente, para transmitirem a comunicação através da escrita. E aí a gente tem 3 tipos: mecânica, intuitiva e semimecânica. Tá? A mecânica é o espírito utiliza a mão do médium, mas o médium não tem influência nenhuma. O espírito vai escrever da maneira que ele quer. Tá? E, inclusive, isso aí, às vezes, pessoas analfabetas escrevem, psicografam, né? Por quê? Porque, na realidade, é o espírito que está utilizando a mão do médium para escrever. Tá? Então, essa aí é mecânica. Né? E a intuitiva é quando vem a mensagem e o médium transcreve ele mesmo, com o pensamento dele, o que ele entendeu, ele vai transcrever, vai falar aquilo que o espírito está comunicando a ele vai transcrever ali. Tá? E a semimecânica é quando o médium utiliza, o espírito utiliza o médium, muitas vezes, às vezes, ele está psicografando e ele pode usar ou não a mão do médium, né? O espírito tomando a mão do médium. Inspirados, são médiuns que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua. Nesse caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. Aquilo que a gente estava falando antes, né? A maioria de nós recebem
inspirações, tá? E a gente não sabe o que é. Às vezes é tão sutil que a gente não sabe distinguir. É meu, não é meu. Então a gente sempre fica na dúvida em relação a isso. Sensitivos ou impressionáveis, possuem a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença de espíritos nos ambientes. É aquele quando você chega num ambiente e aí você sente a energia do ambiente, como que está aquele ambiente. Então, é essa capacidade que o médium tem dessa sensibilidade, né? Então, chega num ambiente, pô, a energia aqui não está muito legal. A energia aqui não está legal, vou embora disso aqui, né? Então, é essa sensibilidade que... Curadores. Os que têm o poder de curar doenças físicas, mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluidos especiais do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem o auxílio do espírito. Isso aí, normalmente, gente, é os médiuns de passe. Os médiuns de passe que usam esses fluidos para transmitir para as pessoas, né? Então, o fluido do médium, que todos nós temos esse fluido, mais o fluido do espírito, e aí você passa para o paciente. Tá? E o que acontece? Muitas vezes o médium está dando passe e ele vai concentrar, às vezes, em alguma parte do seu corpo. Por exemplo, se ele chegar no cardíaco aqui, concentrar aqui, ele está vendo que seu chácara cardíaco está precisando de energia, está precisando de ser equilibrado. Então, ele vai concentrar mais no chácara cardíaco. Tá? Então, isso aí, todos nós também temos essa possibilidade, basta querer. Tá? Todos nós temos esses fluidos e podemos transmitir esses fluidos para as outras pessoas. E são fluidos, quando nós queremos, são fluidos de cura, tá? De cura mesmo. A gente tem aqui, sexta-feira, a nossa cura, os médiuns usam muito esses fluidos. Sonambúlicos, ocorre após dormir, entra em estado sonambúlico, estabelece contato com o espírito, expõe o que vê ou o que sente. Tá? A Tânia mesmo tinha uma época que era sonambúlica e eu vivia sempre de... Ela acordava de noite, eu já estava para... Porque às vezes... Viu, gente? Roberto e Tânia são casados, viu? Vocês estão aí perguntando, mas como é que ele sabe da vida de Tânia? Porque eles são casados. Eu não falei isso, né? Mas Tem uma pergunta aqui. Aí o que acontece? Esse sonambulismo, a pessoa... Você não pode deixar a chave, não pode deixar nada à vista da pessoa, porque ela vai pegar a chave, vai lá abrir a porta e sai, entendeu? Então você tem que ficar sempre ligadão. Eu ficava muito tempo, fiquei muito ligado com isso. É interessante isso. Roberto, Oi. eu sou Edith. Não, Oi, voltando a curadores, né? Minha bisa era parteira, rezadeira. Sim. E minha avó também. E como elas trabalharam isso com alguns netos. Né? E elas descrevendo como era que elas trabalhavam no parto, por exemplo. Né? Todo o ritual que elas faziam para receber... Né? Essas energias. A energia, né? Isso, para que o parto desse certo e para que também a criança já nascesse, né? Ali com toda a iluminação que elas conseguiam trabalhar. E é interessante, por exemplo, como é o uso da mão, né? Como a mão, né? A gente... Sim, a posição das mãos. A gente dá pouco valor, né? Às vezes a mão não cuida das mãos. E como essa questão da mão é muito poderosa. Por exemplo, como é o nome da moça que está com... Como é que é o nome? Maria Eugênia. Maria. Né? Maria. Então, alguns pontos na mão são de equilíbrio. Sim, sim. Né? Por exemplo, eu que gosto de trabalhar com pontos, se eu pegar alguns pontos no corpo, eu sei mais ou menos onde tem desequilíbrio, né? É onde tem dores, onde tem algumas questões que vão equilibrar a pessoa que está ali. E normalmente eu vejo, né? Eu olho e vejo. Como eu sou professora e trabalho com muitos estudantes,
E eu percebia as meninas, quando estavam com cólica, e chegava perto delas e dizia, estira sua perna. Aí ela dizia, a senhora vai fazer o quê? Nada, só vou pegar na sua perna. Então, pegava o ponto, né, que equilibrava o... Médium de cura. Aí, então, aí elas diziam assim, a senhora é bruxa? Era a primeira pergunta, né? É interessante, né, colocar isso, sim, porque sim, assim, todos nós temos habilidade em a questão de desenvolver os pontos dos dedos, das mãos, para isso, né, para equilibrar a cura. Né, sua e dos outros. Sim, com né? certeza, com certeza. E basta querer, tá? Basta querer. A vontade, você tem que ter a vontade e a doação, exatamente, né? Tem que vir. Maria, se você pegar no centro da sua mão, onde esse dedo aqui, tá vendo a minha mão dobrada? Isso. Onde esse dedo toca, aperte com a outra mão esse ponto e você equilibra tanto seu coração quanto sua mente, inclusive, né, no momento que você recebe. Porque ajuda exatamente a manter seu equilíbrio. Outro ponto é aqui, ó, da mão também, para o equilíbrio aqui, no encaixe da mão. É que, na realidade, o que acontece? O nosso corpo tem diversos pontos, diversos chakras, a gente tem 7 principais e tem um monte de outros chakras distribuídos no seu corpo. Então, quando você consegue trabalhar isso, você consegue equilibrar seu corpo. Equilibrar várias partes do corpo, sim. Era isso. E aí, eu falei dos curadores, esqueci de falar das parteiras, das curandeiras, das rezadeiras. Tudo isso faz parte, gente. Tá? E todos nós temos essa possibilidade, tá? Todos nós temos. Aí, a arte, ó. Apresenta habilidades específicas, música, poesia, pintura e outras habilidades ligadas à arte. Os médiuns de pintura são denominados médium de psicopictografia. A gente vai ter no nosso encontro, a gente vai ter, é um momento muito bacana, vocês vão ver, é um momento legal pra caramba. E a gente tem um médium desse aqui bem pertinho da gente, aqui, que é Medrado, tá? É pertinho da gente. Então, ele pinta esses quadros mediunicamente, tá? São caros, né? Materialização. São dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico, tá, do mundo espiritual, torna-se visível e tangível. E aí, isso aqui é muito interessante. A gente precisa, para que isso aconteça, a gente precisa de um fluido que todos nós encarnados temos, que é o ectoplasma, tá? Então, todos esses fenômenos físicos acontecem porque a doação do ectoplasma do médium, das pessoas que estão em torno e da natureza também. Tá? Então, isso é muito interessante. Transporte. São médios que podem servir aos espíritos para transporte de objetos, materiais, flores, frutos, joias. Isso aí, gente, era mais na época de Kardec, lá, que precisava ser provada uma série de coisas. Hoje em dia não se usa mais alguns tipos dessa mediunidade aí, tá? Então, quando você tem do exterior para o ambiente, é aporte. Então, você pega vamos dizer, do lado de fora e joga aqui para dentro, você está trazendo um aporte, tá, do objeto. Levá-lo para fora é o transporte. Tá? Então, são tipos de mediunidades que praticamente não se usa mais. Tá? Translação e suspensão. Ó. Médium apto a produzir a translação de objetos no espaço ou sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio. Alguns podem levar-se a si próprios. Esse aqui é levitação, né? Daniel Douglas Home, lá, era um médium que fazia muito esse tipo de demonstração, né? Ele vivia disso. Então, na Inglaterra, ele estava num hotel, aí ele saiu de um apartamento, do 3º andar, ele saiu de um apartamento e foi para o outro apartamento, levitando. E todo mundo vendo ele, né? Muito interessante.
Opa. Então, gente, a gente já falou dos médiuns, de nós, né? Que a gente, vendo isso aí, a gente se identifica em alguns casos desses, né? A maioria da gente se identifica. E agora a gente vai falar sobre a conexão mediúnica. Isso aqui a gente só vai relembrar também, que isso aqui você já viu na aula de espíritos e na aula de mediunidade, acho que viu, não viu? E vamos ver também. Isso aí agora daqui para frente é direto, vocês vão ouvir isso aí. Se vocês não conseguirem entender, vai ser por osmose. De tanto vocês ouvirem, vocês vão captar, tá? Pode ficar tranquilo que para mim foi assim. De tanto eu ouvi, eu lia, não conseguia entender. Daí foi indo, de tanto ouvir falar, agora eu sei. Pronto, bom dia. Bom dia. Ficou uma dúvida em relação, na verdade, ao entendimento sobre a minha perspectiva, tá? Sim. Se é confiável ou não questões de ciganas, astrologia, esse tipo de energia, ou consultas que muitas vezes nós fazemos. Sim. E se essa energia depende realmente da gente, ou se esse cigano, esse médium aflorado, ele tem energias próprias. Porque eu já consultei algumas, por exemplo, tarô, e eu percebo um tipo de comunicação diferente entre elas, falando a mesma coisa, como foi bem explicado pelo senhor. Então, a gente devemos considerar verdadeiro, é um tipo realmente de mediunidade aflorada, e se a gente pode confiar realmente nessa questão de estudos astrológicos, ciganas, leitura de tarô, borra de café, búzios, todos esses tipos de instrumentos que são utilizados. Olha, são instrumentos mediúnicos, tá? Agora, o que eu vou dizer para você? Você não pode acreditar em tudo, né? Você vai ter pessoas sérias e pessoas que também não são sérias. Então, normalmente, o que a gente fala? A mediunidade não tem moral. Tá? A mediunidade é neutra, não tem moral. Quem tem moral é o médium. Então, o médium é que vai, por exemplo, você vai acreditar nele. Às vezes, ele pode estar em contato com os espíritos. Os ciganos vêm, vocês vão ver aqui na nossa vem os ciganos, as ciganas dançarem aqui. Então, o que acontece? Pode ser verdade, como não pode ser. Então, isso é muito relativo, né? Então, se for um médium sério, uma pessoa séria, há conexão, sim. Por quê? Porque eles fazem conexão com esses espíritos, com o mundo espiritual, tá? E aí vai depender da seriedade desse médium, tá? Então, mas que existe, existe. Tá? E é mediunidade isso aí também, tá? Mediunidade. Bom dia. Bom dia. Tereza. Diga, Tereza. Confesso que eu estou assustadíssima. Por quê? Porque só o que eu não me encaixei foi o de transporte, né? E até a última que ela falou, eu disse, gente, bem-vinda. Eu estou assustadíssima mesmo. E até a última que a colega falou aí sobre acreditar ou não em ciganos. Eu participei, né, com uma cunhada de uma consulta em que, de gaiata, eu olhei a consulta, né? O pai de santo, acredito que era, ó, ele colocou as cartas e começou a falar. Depois de uns 10 minutos, eu olhava para a carta, parecia realmente que alguém estava me dizendo que tudo que ele falou era mentira. E assim eu fiz, na ousadia e sem perceber. Eu disse a ele, não, isso aqui não é dessa forma, eu estou vendo isso. Cara, o cara começou a fazer um tipo de oração. Eu passei bastante mal nesse dia. Sim. E aí, resumindo, passou o tempo. E tudo aquilo que eu disse aconteceu. Entendi. E assim, eu fiquei super assustada agora. Digo, eu estou no lugar certo, mas dá medo. Não, o medo é normal, tá, gente? No início, o medo é super normal. Depois, com o tempo, vocês vão perdendo esse medo. Tá? Vocês vão vendo que não tem nada de sobrenatural. Tá? Nada de sobrenatural. É tudo normal. Então, ó, a conexão mediúnica. Como é que se dá a conexão mediúnica? Ó? A gente tem aqui, ó, o médium, tá? O perispírito do médium se expande. O perispírito do espírito comunicante também se expande. Há uma conexão fluídica entre os dois aqui.
uma atmosfera fluídica é formada, né? Então, a gente sempre fala, quando isso aqui acontece, é quando o médium tem algum espírito no campo dele. Tá? O médium está com um espírito no campo, é quando acontece isso. Tá? E toda a comunicação mediúnica, o que a gente fala? É mente a mente. Então, é perispírito com perispírito. Onde é que está a mente? Está no perispírito. Então, perispírito com perispírito. Tá? Então, toda vez que vai haver uma comunicação mediúnica, acontece esse fenômeno aí. E aí, o que vai acontecer? O espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente no nível da consciência. Tá? Então, é nível consciencial. Aí ele vai expressar aquilo que ele está sentindo para o médium. Então, para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições. Depende da vontade consciente ou não do médium e do espírito, os dois têm que estar com vontade, têm que estar consciente dessa comunicação. Afinidade e sintonia entre o espírito e o médium, tem que ter essa afinidade, senão não acontece a comunicação. E a necessidade da comunicação. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa sintonia aí, né? Então, nosso corpo, tudo é vibração, tá, gente? A gente vibra, todo o nosso corpo é vibração. A gente é energia pura. Então, essa vibração vai emitir ondas. Com a vibração constante, vibramos em uma determinada frequência. Então, essa vibração que a gente gera uma frequência. Então, a gente fala de frequência vibracional. O que é a frequência vibracional? Aquilo que a gente está vibrando. Nosso padrão vibratório determina a nossa frequência e nossas sintonias. Então, essa vibração vai gerar uma frequência vibracional. E isso aí vai depender daquilo que a gente está pensando e daquilo que a gente está sentindo. Tá? Então, se nossos pensamentos são de coisas ruins, o que a gente vai conectar com coisas na mesma vibração. Nosso pensamento é bom, conectado com amor, a gente vai conectar com o bem e com o amor. Então, é uma questão de sintonia, afinidade e sintonia. Então, somos energia, tá? A energia vibra. Vibramos uma determinada frequência, tá? Então, essas frequências vão emitir ondas. A vibração é o conteúdo que carregamos em nosso dia a dia. Então, essa vibração, por exemplo, se a gente está com amor, vibrando amor, é esse conteúdo que a gente vai gerar, um conteúdo de amor, de felicidade, de acolhimento, né? E aí, qual a qualidade que você vibra? E aí a gente fica pensando o que a gente vibra durante o dia. Qual o conteúdo que a gente está vibrando durante o nosso dia. E aí a gente fala assim, as coisas não dão certo comigo, será por quê, né? Porque você está vibrando negativamente. Então, tudo é energia, tudo vibra, pensamentos e objetos, né? Principalmente os pensamentos e objetos, os pensamentos têm uma vibração muito grande. Correntes mentais produzem radiações variando a sua frequência conforme o estado mental do emissor. Tá? Sendo o cérebro um aparelho emissor, o receptor expressa-se por ondas. Tá? Nosso cérebro também expressa-se por onda. Cada pensamento vibra. O tipo de pensamento seu vai vibrar. Cada pensamento irradia um sinal e cada pensamento atrai um pensamento de volta. Então, aquilo que você está vibrando é aquilo que você vai atrair de volta para você. Tá vendo? Então, vigie. Orar e vigiar é o quê? Cuidar dos nossos pensamentos. Tá? A gente tem que sempre estar cuidando daquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente está emitindo. Será que dá tempo, Alê? Seu Roberto? Dá, né? Oi. Só uma pergunta. Quando o senhor fala que o senhor entra na quinta dimensão e que o senhor vê o mar de uma cor diferente, sim, é uma cor neon, como esses slides anteriores? Porque quando eu... Não, é uma cor bem diferente. Um azul totalmente diferente, um azul que eu não consigo... Não tem aqui para a gente dizer, né? Não tem para a gente comparar, né? Um azul, é um negócio fantástico, gente. É um azul totalmente diferente. São cores
bem diferentes, bem mais ativas do que as cores nossas aqui. Tá? Então, a comunicação acontece por meio de ligação psíquica entre o médium e o espírito, o comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições, a gente vai ver, tá? Aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Tá? Nas comunicações mediúnicas é exatamente assim. Então, a gente tem a afinidade mental, que são nossos pensamentos, tá? E a sintonia vibratória, que são nossos sentimentos. Então, esses dois fatores são importantíssimos, importantíssimos nas conexões que a gente faz. O que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Tá? E, principalmente, no atendimento mediúnico, aquilo que a gente sente. Quando você faz o atendimento de um espírito, você tem que estar convicto daquilo que você está falando para o espírito, daquilo que você está sentindo. Não adianta você estar falando coisas da boca para fora, que o espírito, na hora, ele vai perceber e vai dizer para você, ó, não é isso que eu estou vendo aqui, não. Tá? E acontece muito, muito isso. Então, quando a gente tem uma alta frequência, nossas ondas são bem juntinhas, né? Então, quando a gente está conectado com o bem, conectado com as coisas boas, e quando a gente está lá pensando mal, pensando tudo negativamente, baixa frequência, você está com uma frequência bem baixa. Aí o que você vai acontecer? Você vai conectar com espíritos que estão nessa mesma frequência. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Normalmente, o que nós sempre estamos vibrando? Baixa frequência, né? Então, nós sempre estamos muito, muito na baixa frequência. E aí, quem determina essa vibração somos nós. Então, quem tem que virar a chave somos nós. E tudo que está dentro de nós. Não procure nada do lado de fora. Quando você procura do lado de fora, você está terceirizando. Todas as coisas estão dentro de você e você é capaz de resolver todas as coisas. Essas conexões em relação aos espíritos, enfim, elas, de acordo até com aquele slide anterior, né? Expande para o espírito, é uma conexão. Existe uma limitação geográfica? Ou, por exemplo, seria possível eu me conectar com um espírito que esteja em outro país, em outro continente? Existe essa possibilidade de haver uma conexão? Ou necessariamente tem que ser pessoas que estão no nosso ambiente? Não, você pode conectar, não tem problema nenhum, pode conectar. Agora, só que vai ter que ver, será que o espírito que está lá na China vai querer se conectar com você? Tem essa questão também. Tá? De repente, ele tem necessidade de vir aqui se comunicar, pode ser, mas normalmente não. Tá? Normalmente não. Normalmente você se conecta. Por exemplo, numa reunião mediúnica, o que vai acontecer? Vai se conectar com espíritos que vivem nessa região aqui, mais no Brasil, vamos dizer. E aí você faz essas conexões. Tá? Então, todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que a produzem. Então, tudo, gente, é vibração. Tá? Tudo vibra. E essas vibrações geram frequências. Tudo vibra no universo: a luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas hertzianas, né? Leon Denis. Isso aí, Leon Denis que fala, tá? Então, afinidade mediúnica. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de pensar e agir. Então, os espíritos eles vão se conectar com quem? Com quem está na mesma frequência deles. Com médiuns na mesma frequência. Tá? Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Então, o espírito vai procurar o médium que está ao mesmo nível dele, tá? Pensando igual a ele. Então, como podemos distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? E aí, gente? Estudai-o. Os bons espíritos só aconselham o bem, cabe a vós distinguir. Então, cabe a nós distinguir
aquilo que está se conectando com a gente. Então, se é bom ou se é mal, a gente que vai distinguir, porque às vezes o que é bom para mim pode ser que não seja para o outro, né? Como o Espírito se apresenta, a maneira como ele vem se apresentando, por exemplo, um Jesus não vai se conectar com nenhum de nós aqui, de jeito nenhum. Então, o médium que diz que está se conectando com Jesus, com certeza não é Jesus, né? Conteúdo da comunicação. O que um espírito vem, o que ele quer transmitir? Ele vai procurar o médium que está sintonizado com ele para transmitir. Se é um espírito mais evoluído, quer transmitir alguma coisa mais específica, ele vai procurar um médium que está mais ou menos no nível dele. Tá? Sentimentos e sensações também. Ó. O que você está sentindo? Qual é as sensações que você sente nisso? Então, para desenvolvimento mediúnico, a gente precisa vincular-se a um grupo espírita sério, tá? O estudo e o conhecimento são as bases fundamentais, que a gente vem falando direto desde o início, estude, não tem jeito. Equilíbrio psicológico, um médium precisa estar equilibrado psicologicamente para desenvolver esse papel numa reunião mediúnica. Educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com técnicas e processo da mediunidade. Então, você precisa estar apto a desenvolver isso, né? Então, você precisa desses conhecimentos. Sintonia com bons espíritos para a orientação e inspiração também. Então, você vai sempre procurar estar sintonizado com os bons espíritos. E as nossas reuniões mediúnicas, para que servem? Ó, grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. É para isso que serve uma reunião mediúnica, a gente conversar com os espíritos, né, desencarnados. Realizada por espíritos encarnados e desencarnados, tem o objetivo de esclarecer o diálogo e auxílio mútuo. Tá? Quando a gente está conversando com esses espíritos, a gente está sendo ajudado, e a gente ajuda e está sendo ajudado. Mais sendo ajudado do que ajuda. Tá? E, às vezes, a gente acha que não. Alguns tipos de reuniões que Kardec, na época de Kardec, tinha, as frívolas, né, que eram reuniões de brincadeiras, o pessoal fazia só para estar mais... brincadeiras mesmo, as mesas girantes, adivinhações. Tinha as experimentais, as reuniões que ele fazia justamente para, quando ele escreveu os livros, ele reunia os médiuns para responder as perguntas também. Tá? E as instrutivas também. Então, aqui, ó, a gente... partindo agora para aqui, para o centro, né? A gente tem as reuniões experimental, que é aqui no básico, a gente vai ter. Essa reunião do dia 15 é uma reunião experimental, que vocês vão ter, muitos de vocês, a primeira vez que vocês vão ter contato com uma mediúnica. Tá? É tranquilo, super, super tranquilo. O grupo todo nosso aqui é muito preparado para isso. Vai ter o pessoal das mediúnicas, vem ajudar também. Então, é muito, muito tranquilo. Tá? Desenvolvimento, ó, no Campus 2, desenvolvimento mediúnico. Aí vocês vão poder desenvolver a mediunidade, tanto a mediunidade de dar comunicação, como esclarecer o espírito. Desobsessão, que é a lei já tinha conversado com vocês, é de quarta-feira. Tá? A presencial é quarta-feira e a distância é terça-feira. A cura é a de sexta-feira. Tá? A nossa aqui no centro, a cura é muito, muito forte. Tá? As pessoas que fazem esse tipo de tratamento aí relatam assim muito, muito bacana. É muito, muito legal. Ó, Sheldon, né? Sheldon é que conduz, né? Produção de mensagens instrutivas, a gente tem no ciclo 4 e no ciclo 5, são reuniões mediúnicas, a gente tem a aula e depois a reunião mediúnica em relação ao tema da aula. Por exemplo, mediunidade e psicologia. Os espíritos vêm e vão responder perguntas dos alunos a respeito desse tema. Então, ficou alguma dúvida, aí os espíritos vêm e os alunos tiram essas dúvidas. Tá? E no ciclo 5 também tem, de 5 em 5 aulas. No 4 é todas as aulas, tem
É aula mediúnica, aula mediúnica. Tá? E produção artística a gente tem na terça-feira aqui, que não tinha, a gente tem. Tá? É desenhos, é pinturas, tem o desenvolvimento aqui com o Enoque. No plano físico, ó, a gente tem o dirigente da reunião e seu substituto, tem os médiuns ostensivos, psicofônicos, psicógrafos e videntes, os médiuns esclarecedores, também chamado de dialogadores ou doutrinadores. A gente aqui não usa o termo doutrinador, é dialogador, porque doutrinador dá a ideia de impor alguma coisa para o outro. Tá? E aqui não tem essa imposição, a gente está conversando, dialogando com o espírito. Equipe de apoio, ó, aplicadores de passe, pessoas que proferem prece ou fazem radiação mentais. Numa reunião mediúnica, normalmente, a gente tem a equipe de médiuns, de dialogadores, e quando esses médiuns dialogadores eles acabam uma comunicação mediúnica e o outro grupo continua, eles vão dando sustentação para que esses espíritos e os esclarecedores consigam esclarecer esses espíritos. Tá? E visitantes ocasionais. Isso aqui é muito raro, muito raro. Por quê? Porque numa reunião mediúnica existe uma egrégora formada. Então, quando você convida alguém de fora, normalmente essa pessoa não está habituada com aquilo. Então, o que vai acontecer? Vai desequilibrar, vai desarmonizar a reunião. Tá? Porque são energias que não estão condizentes com a... No plano espiritual, ó, então, o que a maioria das vezes a gente tem ideia que a reunião mediúnica é só aqui entre a gente? Não, gente. O plano espiritual tem muita participação. E muitas vezes o número de espíritos desencarnados participando dessa reunião é muito maior do que os encarnados. Tá? Então, ó, a gente tem o dirigente, os instrutores, os mentores e orientadores, assistentes e socorristas e os espíritos frequentadores que estão frequentando a reunião também. Sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espíritos se aproxima. Tá? Então, reuniu aqui para a mediúnica, a nossa mediúnica, que a gente vai ter aqui, no dia 15, uns 3, 4 dias anteriormente, já está sendo tudo preparado para essa reunião. Tá? Então, a equipe espiritual vai estar junto com a gente, com a equipe de encarnados, preparando tudo isso. E aqui, só para a gente exemplificar como que acontece um atendimento mediúnico, uma reunião mediúnica aqui na casa. Tá? Então, a gente tem o médium, o dialogador. Tá? Então, normalmente é sentado, o médium senta aqui, o dialogador senta paralelo com ele aqui. Então, há a conversa entre os dois. Tá? Aí você tem o espírito para ser atendido, o familiar, normalmente ele vem com alguém junto com ele. Você tem os trabalhadores desencarnados aqui, vocês estão vendo aqui. Ó. Então, tudo isso aí faz parte da reunião mediúnica. Tá? E as reuniões mediúnicas aqui, a gente tem do desenvolvimento na terça e na quinta-feira, onde são atendidos os espíritos sofredores também. E aqui estão as nossas referências, tá? Os nossos livros que a gente usa. Tá? Eu vou mostrar alguns livrinhos aqui, só para vocês terem ideia. Ó. Livro dos Médiuns. Tá? Isso aqui é o principal. Todos vocês precisam ler, saber o quê? Livro dos Médiuns é o principal. Aí você tem esse livrinho pequenininho aqui. Numa sentada, ler. Esse aqui numa sentada, ler. Uma sentada a gente lê. Teoria da mediunidade. Eu falo que é o dicionário da mediunidade. Aqui tem tudo sobre todos os tipos de mediunidade. Tá? Todos os tipos de mediunidade. E tem, com experiências científicas, ele relata tudo aqui. É muito interessante. Esse livro aqui de Adenauer, ó. Psicologia e mediunidade também. Muita coisa interessantíssima aqui.
No Invisível, ó, de Leon Denis. Esse livro aqui é fantástico, fantástico. 1914, eu acho que ele foi escrito um pouco antes. Ele tem coisas aqui, gente, que quando eu comecei a ler, eu falei para a Tânia, olha quanta coisa que tem aqui que a gente nem imaginava, né? E esse livro aqui que me surpreendeu, eu comprei, além das estrelas, eu comprei, vou comprar esse livro aí, comecei a ver. Gente, é um livro fantástico também, tá? Ele fez uma coletânea de muitos livros e joga aqui. Muito bacana também, tá? Então, gente, muito obrigado e desculpe qualquer coisa aí, tá bom?